Eu queria agradecer, então, a presença de todos, principalmente os palestrantes que aceitaram o nosso convite da organização para poder apresentar os seus dados. E eu vou aqui hoje apresentar algumas informações sobre a volta do peixe ao Rio das Velhas. Na verdade, como já foi falado aqui, quando o Manuelzão começou as suas atividades em 97, e eu e o Paulo Pompeu fomos convidados para fazer uns trabalhos de peixe em 98 e começamos efetivamente em 99, foi lançado assim uma espécie de um mote, um slogan, que é a volta do peixe ao rio, e que o Apolo já até comentou aqui numa das suas intervenções, falando que esse simbolismo que o peixe tem seria favorável para a gente mobilizar, usar isso como uma mobilização da comunidade da bacia, para que a gente pudesse ter conosco não só a pesquisa e tudo, mas a mobilização da comunidade para alcançar os objetivos do projeto. Eu costumo dizer que o peixe ele é um bom indicador, apesar de eu até considerar, por exemplo, que a fauna bentônica pode ser, para alguns aspectos, até melhor, mas o peixe ele é palpável, visível e palatável. Então, quer dizer, que adianta? Você fala de um bichinho, de um micro-organismo, para muitas pessoas ele não tem muito sentido, porque no imaginário daquela pessoa você não nem fala assim, um bicho que a gente olha no microscópio, mas é muito importante. Para ele fica na ilusão, assim, uma coisa inatingível. E no caso dos peixes, não. Porque você vê o peixe, você pode pegá-lo, ele é esportivo, tem uma relação de subsistência e tudo, e também esse lado que é um item alimentar importante para o homem. O roteiro da minha apresentação, então, é esse aí. Eu vou falar um pouco do conhecimento do passado, da bacia, a situação atual, a mobilização, algumas atividades do Projeto Manuelzão, alguns locais de amostragem, assim, um mapa para a gente ter noção de onde a gente trabalhou, resultados das nossas pesquisas, aí vem regulamentações nacionais e internacionais, a mudança que a gente está planejando do monitoramento formal para o índice de integridade biótica e algumas considerações finais de agradecimentos. O Rio das Velhas ele tem uma característica importante, que no passado ele foi um dos poucos rios brasileiros que foi estudado exaustivamente, ou seja, o que os naturalistas, quando vinham aqui no século XVII, XVIII, eles cruzavam o Brasil e pegavam tudo quando era tipo de animal ou plantas que eles vinham. Na verdade, eles vinham com essa característica aí de naturalistas, mas também estavam com olho grande nos minérios nossos, as nossas riquezas, mas vieram aqui de várias formas, e o Rio das Velhas ele teve um conhecimento no passado. Por exemplo, o Richard Burton, que fez uma expedição de Sabará até o São Francisco, até a Foz do São Francisco, e publicou um livro em 1867, diz assim, quem visitar está escrito ali, né? Quem visitar esses rios deve vir com o caniço, um apetrecho de pesca, né, com os maiores anzóis de água doce e o sistema de enrolamento mais resistente, do contrário, os peixes, que pesam mais de 50 quilos, os surpreenderão. Esse mesmo cara falou que a indústria do peixe aqui, naquela época, ela poderia ser mais rentável que a própria mineração. Então, dois desses naturalistas que vieram aqui, o primeiro, o Reinhardt, ele veio e fez, na época que o Lund estava aqui em Lagoa Santa estabelecido, como era um europeu vivendo aqui nos trópicos, o Lund, muitos naturalistas vieram para o Brasil sabendo que teria vamos dizer, um porto seguro aqui, que era um outro europeu que já estava morando aqui, que daria então uma certa segurança, porque é tudo muito vago. O cara fazia aquelas viagens imensas de navio e chegava aqui num trópico, numa condição totalmente diferente. Então o Reinhardt veio aqui, fez coleções de peixe, coletou peixe na região de Lagoa Santa. Não foi em toda a bacia, mas foi numa área delimitada em torno de Lagoa Santa, chegando até na Serra do Cipó, um pouco acima de Belo Horizonte, e publicou passou esses dados então para o Lütken, que publicou essa monografia, que foi escrita em dinamarquês, arcaico e latim. Então, numa das primeiras iniciativas nossas aqui do Projeto Manuelzão, nós conseguimos traduzir esse livro. E com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, foi um ganho muito interessante, que nós começamos a disponibilizar uma informação que estava sobre o nosso rio e que estava quase inacessível por causa da linguagem. Inclusive, eu até botei ali, quem quiser solicitar um exemplar, é só mandar manuelzão.fmg.br, porque
esse livro foi feito com dinheiro público, ele é distribuído gratuitamente, quem tiver interesse é só mandar e pagar os custos de envio. E nessa obra, que chama Velhas Fraudenfisk, que é o Peixe do Rio das Velhas, uma contribuição à ictiologia brasileira, esse livro trouxe a descrição de 55 espécies, numa época que se conhecia no São Francisco cerca de 40 espécies. E sendo que dessas 55, 20 eram espécies novas. Então, quer dizer, numa publicação, você estava descrevendo 20 espécies novas. Então, ela é uma contribuição muito relevante para a fauna do São Francisco, e um livro maravilhoso, com desenhos e gravuras à mão maravilhosas. Bom, como situação atual, a gente vê que a bacia, ela foi, com a ocupação humana, foi degradando, e diversas coisas aconteceram, como a formação de grandes cidades, então, a impermeabilização do solo. Aqui é uma foto de uma orla da Lagoa Santa, que foi totalmente alterada, botaram um ladrão que agora impede a comunicação com o Rio das Velhas, tem uma série de coisas que aconteceram e que hoje já afetam a bacia como um todo. Outras formas de exploração, no caso de exploração agrícola, então você tem retirada de água para irrigação de pivô central, você tem a agricultura comercial mesmo, empresas produzindo em larga escala. A gente tem, por exemplo, a formação de pastagens, o ambiente aqui é o cerrado, e o cerrado às vezes foi totalmente retirado, você vê que a mata ciliar aí é um fio só, né, uma fileira de árvores praticamente, e retirada de água para aquelas irrigações, isso causando o assoreamento do rio, sem mata ciliar, com desmatamento, com queimadas. Então, quer dizer, toda a situação ruim que podia ter. Tem aqui em Minas, né? Minas Gerais, ou seja, tem muita mina, então nós temos aqui exploração de vários minérios, inclusive dentro do rio a gente tem exploração de areia e cascalho, que também afetam os ambientes de dentro do rio. Nós temos o lançamento de esgotos industriais e domésticos, que realmente são causas fundamentais aí para a perda da biodiversidade, porque a deterioração da qualidade da água, ela realmente elimina espécies localmente, então é muito danosa. No ápice dessa degradação, a gente tem eventos de mortandade de peixe, que eram até comuns aqui na bacia do Rio das Velhas, e que agora, em função de algumas coisas que eu ainda vou mostrar, já tem diminuído não só em quantidade, mas também na escala, ou seja, não são tão extensas essas mortandades. E eu botei esse slide meio fora da ordem mesmo, só para a gente ter uma ideia, que na linha vermelha aqui, era a situação entre 99 e 2000, aqui é como se fosse a nascente do rio e aqui a sua foz. E então a gente fez algumas coletas ao longo da bacia e a gente viu que, em teoria, essa curva deveria ser uma curva nesse formato aqui. E logo depois do lançamento dos esgotos de Belo Horizonte, há uma queda brusca no número de espécies de peixe. Esse foi um dos primeiros resultados e um dos que mais visíveis para nós da degradação, ou seja, contra um slide desse, a gente não tem nem o que discutir. Aconteceu, em 2005, a Copasa começou a operar uma grande estação de tratamento de esgotos, a ET Arrudas. E em 2006 e 2007 nós repetimos o mesmo estudo nos mesmos lugares. E aí a gente já viu que já houve uma recuperação nesse ponto, interessante, mostrando que os peixes já começavam então a responder sobre aquela melhoria da qualidade da água. Bom, entre diversas atividades, houve então o lançamento dessa Meta 2010 pelo Projeto Manuelzão em 2003, e nessa Meta 2010 se propunha então navegar, nadar e pescar no Rio das Velhas, aqui na região, próximo da região metropolitana de Belo Horizonte. E no segundo ano do governo anterior, do governo Aécio Neves, essa Meta 2010 foi incorporada como programa estruturador. Até comentei ontem, o programa estruturador é um daqueles programas que não são atingidos pelos cortes, quando eles são as prioridades do Estado, então eles não são os últimos a serem afetados por eventual corte de orçamento. E hoje, então, quer dizer, até 2010 nós trabalhamos nessa perspectiva de tentar melhorar a qualidade do rio, para poder, inclusive, ter o contato primário, que a gente chama, que é a natação dentro do rio. Sobre até o que o Manuel disse, que acho que nós estamos no caminho certo, eu também acho aqui que nós estamos no caminho certo, mesmo que a gente não faça tudo que a gente queira, mesmo que a velocidade das coisas não ocorram da forma que a gente espera,
O que acontece é que, encerrada a meta 2010, em 2010, nós vimos que não tinham sido alcançados todos os objetivos, mas muitos avanços ocorreram e eles são visíveis, eles são medidos, inclusive, e são sentidos pela população, como já teve alguns relatos aqui também. E, imediatamente ao encerramento da meta 2010, houve uma solenidade, depois eu vou até comentar ali, no qual o governador se comprometeu a nadar no Rio das Velhas, só que ele não pôde nadar no ponto que a gente queria, mas ele simbolicamente nadou e levou lá uma série de outras pessoas, o ex-governador, o prefeito de Belo Horizonte, o secretário de Meio Ambiente e os nossos coordenadores, Apolo, Antônio Leite, Poliano, está todo mundo lá de sunguinha. Bom, ainda com relação a isso, o que aconteceu foi que a mobilização do projeto Manuelzão, ele conseguiu então sensibilizar o poder político, os tomadores de decisão. E que essa pressão política, entre outras coisas, fez com que os planos de tratamento de esgotos sanitários nossos de Belo Horizonte realmente andassem a uma velocidade maior do que em outros pontos do Estado, principalmente em função de ser a capital também e tudo. Então, foram sendo estabelecidas essas parcerias, o projeto Manuelzão não tem esse objetivo de ficar denunciando nem nada, ele quer realmente mudar a cabeça das pessoas, das empresas, para que elas façam o que deve ser feito da forma correta, né? Então, em Minas Gerais, houve, então, essa pressão para tratamento de esgotos na bacia do Rio das Velhas. Hoje, a gente, se não me engano, já tem 23 estações de tratamento de esgoto sendo construídas dentro da bacia. A bacia tem 51 municípios, então, quer dizer, você já tem uma perspectiva interessante, além de que outras atividades do projeto também, como eventos científicos, políticos, culturais, de mobilização, também foram acontecendo. Eu vou falar de um pouco mais tarde. Então, esse aqui, ó, é o tratamento preliminar da estação da ET Arrudas. Esse rio que está passando aqui, no finalzinho, é o último, ele é canalizado dentro de Belo Horizonte, e aqui ele é um afluente do Rio das Velhas, né, e ele, aqui acaba a canalização e ele entra por leito natural. Essa cachoeira que tem aqui, que continua ali, é uma cachoeira maravilhosa. Tanto o Onça quanto o Arrudas, que são os dois maiores poluidores do Rio das Velhas, eles têm cada um tem uma cachoeira maravilhosa, só que o que passa ali é esgoto. É uma água de péssima qualidade, mas ela é muito bonita. Então, aqui é o tratamento primário da ET Arrudas. O tratamento secundário é um pouco, na mesma planta, mas um pouco mais afastada, e hoje já tem lá uma planta, já até, acho que mais ampla do que essa aqui, inclusive, e que já está fazendo o tratamento, operando em torno de 60% da sua capacidade, que esse é um outro problema que a gente tem. Nós temos 2 estações de tratamento de esgoto funcionando, mas elas não recebem o esgoto para trabalhar na sua plenitude, ou seja, com a capacidade de 100%. Cada uma delas, grosso modo, tem a capacidade de tratar o esgoto de 1 milhão de habitantes. E Belo Horizonte tem, acho que 2,4 ou 2,5 atualmente. Então, quer dizer, é uma das poucas cidades que tem uma capacidade de mais de 80% das capitais de tratamento de esgoto no Brasil instalada. E aqui é o tratamento secundário da ET Onça. Nós somos parceiros da Copasa, mas a gente sempre também mostra o que a gente acha de errado. Aqui, nessa estação, se não fosse uma pressão que o Manuelzão participou, a construção dela teria sido encerrada. Por quê? No meio da construção, o esgoto que chegaria nela não chegaria ao mínimo operativo. Então, as pessoas decidiram, falaram assim, olha, então não vou fazer, não vai ter esgoto para tratar. Aí, assim, não, nós temos que fazer para forçar o esgoto a chegar lá, porque se a gente parar aqui, nós vamos perder o dinheiro que já está investido e ainda vamos continuar com o rio degradado. E até ela começar a operar realmente, ela transformou as fontes difusas ao longo do município, as fontes difusas de poluição, em uma fonte pontual. Então, isso aí também foi um problema que espero que já esteja sendo sanado e que a ET Onça consiga chegar a operar na sua plenitude. Em função da construção e da falta de esgoto para ser tratado, um programa foi elaborado que chama Programa Caça Esgoto, que é exatamente descobrir áreas de dentro da bacia de drenagem que não estão ligadas na rede de esgotos para que faça o esgoto chegar até essa estação. Aqui são alguns dados da Copasa, eles estão aqui até 2009, mas eu apresentei esse dado, inclusive, fora do Brasil. É importante a gente ver, não vou me ater aos números, a gente vê que o volume tratado ele é crescente. Então, a gente tem realmente
um volume tratado na região, na cidade de Belo Horizonte, crescente, esperamos que seja melhor ainda com o tempo. E, considerando a região metropolitana de Belo Horizonte, que são cerca de 30 municípios, também a mesma tendência é apresentada. A capacidade de tratamento, ela já está aqui em torno de 4 milhões de metros cúbicos por segundo, e aqui agora já está chegando próximo dos 3. É importante falar que essa iniciativa para a qualidade da água, ela é a primeira. Não adianta você ter um rio com mata ciliar, com tudo, e se estiver correndo esgoto ali, não adianta nada. Então, a primeira coisa é melhorar essa água para que, naturalmente, as outras comunidades possam evoluir. Aqui, o Marcos até apresentou esse slide ontem. Aqui não é em relação a peixe, mas em relação à fauna, a características da água. A gente vê que os nutrientes, depois do tratamento do esgoto, foram caindo, e que o oxigênio subiu e se manteve em patamares ainda não desejáveis, mas já que suportam uma vida. E a riqueza taxonômica aqui de bentos, ela também deu uma melhorada, mas depois uma estabilizada, oscilando. Eu vou falar disso mais na frente. Em relação a eventos de mobilização, nós fizemos aqui um workshop em 2007, trouxemos colegas americanos e fizemos um primeiro workshop também sobre biomonitoramento em bacias hidrográficas com colegas de Belo Horizonte, de outras partes do Brasil, e que também já começou a mostrar as caras, alguns resultados que a gente tinha. Outros 2 eventos que aconteceram, que foram muito importantes, são os 2 seminários internacionais de revitalização de rio, que também ocorreram aqui em Belo Horizonte. O segundo deles, com 2.000 inscritos, foi no Minas Centro, um centro de convenções aqui em Belo Horizonte, na frente do Mercado Central, quem já foi, é ali na frente. E a gente teve isso, e esses 2 seminários, eles culminaram com a publicação desse livro, que foram todas as palestras que foram apresentadas, com experiências nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, Alemanha, Polônia, Suíça, Holanda, Coreia do Sul, Áustria. Na verdade, quando eu falo Áustria aqui, por exemplo, são os 10 países que são cortados pelo Danúbio. Então, quer dizer, às vezes até mais, e além das experiências brasileiras. E esse livro, então, traz essas palestras, e então a gente tentando democratizar um pouco do conhecimento que está aqui na academia para poder passar para a população. Outro evento que são importantes, principalmente para os moradores da bacia, são os festivais que a gente faz, são os festivélias. Então, teve festivélias em Morro da Garça, em Jequitibá, e o último foi aqui em Belo Horizonte, aqui no campus, e teve muita aceitação, mobiliza realmente, é interessantíssimo. Esse aqui, só para mostrar, é o convite da cerimônia onde o governador e o ex-governador e uma série de outras pessoas nadaram no Rio das Velhas. Né? Essa foto aqui é uma foto do pessoal nadando. Foi um pouco mais para baixo de Belo Horizonte, mas ainda simbolicamente funcionou muito bem, saiu na mídia, foi interessante para nós. E um outro evento que a gente faz são as expedições. A primeira, a Meta 2010, foi lançada nessa expedição em 2003. E depois teve uma grande expedição, de novo, da Nascente até a Foz, em 2009. Outras expedições, e o Rafael está aqui para falar, são feitas nos afluentes. Então, são mobilizações mais locais, mais com a população daquela área, mas já teve, aqui eu botei o do Curimataí, mas já teve no Jaboticatubas, no Taquaraçu, já teve em vários outros afluentes, e trazendo, então, essa experiência e o conhecimento que o Manuelzão já obteve, além de que trazendo o pessoal para essa mobilização. Uma outra iniciativa é o monitoramento ambiental participativo, que nós estabelecemos uma rede nos pontos vermelhos de colaboradores que denunciavam para a gente nos momentos em que havia mortandade de peixe. Então, nós trouxemos essas pessoas aqui em Belo Horizonte, levamos elas ao laboratório, ensinamos elas a fazer a coleta correta de parâmetros da água. Eles tinham um isoporzinho, um kitzinho, a gente ligava, amanhã o carro do Manuelzão vai passar aí pegando a amostra desse mês. Aí eles deixavam separadinho, deixavam um frasco limpo e trouxeram. E foi muito interessante que nós conseguimos, além de fazer o alerta de mortandade, ver e mobilizar essa população para estar perto da gente. E o resultado foi bastante positivo. Aqui são as estações de amostragem que eu utilizei. Eu queria só frisar que são os ambientes que nós usamos. Então, são a calha principal, que é aquele primeiro gráfico, alguns afluentes e as lagoas marginais. Então, você vê pela cor aqui na legenda que eles estão, as lagoas principalmente mais na região do baixo, mas a gente amostrou todos os tipos de ambientes que a gente podia.
Então, o resultado maior desse aí, que a gente já tem uma lista com cerca de 130 espécies de peixe. Só para vocês terem noção, 8 dessas, pelo menos 8, uma acabou de ser descrita, então agora 7, a planaltina foi descrita agora, tem material nosso lá, mas 7 espécies agora são espécies novas. Então, quer dizer, num rio que foi estudado no passado, num rio que tem um esforço grande, que está dentro de uma região metropolitana, dentro de um estado que tem tradição e tudo, ainda se encontra peixes novos. Imagina lugares que nunca foram visitados por pesquisadores nenhum. A maioria dos peixes que foram registrados no passado ainda ocorre, né? Presença de todos os grandes migradores da bacia, exceto o pirá. O pirá é um peixe ameaçado de extinção, um peixe endêmico da bacia, só ocorre na bacia de São Francisco, mas que nesses 12 anos de pesquisa nós não registramos nenhum indivíduo na bacia do Rio das Velhas, e naquele livro há uma narrativa, inclusive, da migração dele, no mês de fevereiro, eles são muito minuciosos e tal, que todo fevereiro os pirás subiam o rio e tal, então a gente tem um registro histórico, mas não tem agora o atual. Como já foi falado, nós estudamos vários tributários, os afluentes do Rio das Velhas, porque a gente tinha no Rio Cipó, o primeiro que nós estudamos, uma diferença que é o seguinte: a riqueza de espécies no Rio Cipó, ele sempre foi maior do que qualquer outro ponto da calha isoladamente. Então, a gente tem um registro de cerca de 70 espécies só no Rio Cipó, e na calha como um todo, o ponto que tem mais, ao final, a gente tem 50 e poucas espécies. Então, em função disso, nós fizemos uma pesquisa exclusiva, por 2 vezes já, nos afluentes, e nós vimos que os afluentes têm 75% dessa fauna registrada, ela está garantida ali. E o Rio das Velhas, o Felipe não está aí, dentro do SWOT dele, oportunidades. O Rio das Velhas ele tem uma característica, além de ter sido estudado no passado, uma característica interessante. É uma oportunidade difícil em rios brasileiros. Ele não tem nenhuma barragem na sua calha. E as barragens que tem são nas cabeceiras, tem uma aqui bem aqui no comecinho, mas são PCHs que tem em tributários que são antigas, inclusive. Agora está tendo pressão para a construção de maiores. Então, o que acontece? A conectividade dos rios afluentes, que tem uma fauna preservada, e com o próprio São Francisco, nos permite dizer que mudando a qualidade da água, essa fauna vai retornar naturalmente, sem que o homem tenha que encostar a mão e trazendo espécie exótica para fazer peixamento, esse tipo de coisa. As lagoas marginais também, elas apresentaram um resultado, basicamente, aqui tem o dado do ano que nós fizemos a pesquisa, teve 3 picos de chuva, então esse aqui é o nível de água do rio. E essas 3 picos de chuva, quando a gente fez a amostragem após, a gente tinha 3 classes de tamanho de algumas espécies migradoras. Então, a cada enchente nova, mesmo que a água não fosse de excelente qualidade, estava entrando uma leva nova de larvas e ovos. Então, as lagoas estavam funcionando como berçários efetivamente. E ainda, por exemplo, o dourado. Esses peixes eles foram ampliando a sua área de distribuição, chegando próximo da capital, em função da melhoria da qualidade da água. Então, o dourado, por exemplo, é um peixe migrador, um peixe que chega a mais de 1 metro, tem aí, eu mesmo tenho registro de peixe dessa espécie com 23 quilos, é um migrador, ele é um peixe piscívoro, ou seja, ele é um topo de cadeia. O fato dele existir um topo de cadeia alimentar é interessante para mostrar que o resto da cadeia ainda tem a sua integridade. E o que a gente viu foi que o dourado, ele ocorria até aqui em 2009, e já em 2099, em 2006 nós já pegamos aqui, e esse ano, que ainda os dados não estão em análise, nós já registramos ele acima de Belo Horizonte. A espécie já foi coletada por um dos nossos colegas, esse é um morador ribeirinho lá em Rio Acima, que ligou dizendo: olha, peguei um dourado, fui lá na casa dele, tirei a foto, peguei as fotos, aliás, as fotos foram ele que me cedeu, eu fui lá, é uma pessoa que eu confio, nós fizemos um trabalho de CTI no quintal da casa desse sujeito. Um outro peixe, que é a matrinchã também, que é um peixe bastante sensível, é um peixe frugívoro, ele come frutas, então, a partir que corta a mata ciliar, ele é um dos primeiros a desaparecer, ele é sensível à qualidade de água, e ele também, da mesma forma, ele foi verificado lá embaixo, e o aumento da sua distribuição foi patente. Então, a gente viu aqui que na primeira leva de estudos ele aumentou 470 quilômetros na sua distribuição, e agora adicionou mais 127, porque passou de Belo Horizonte. Em termos de regulamentações internacionais, eu vou passar rapidamente, já foi falado ontem aqui, teve o Clean Water Act, que é a legislação americana
para a qualidade das águas. Então, ela estabeleceu uma meta de descarga zero de poluentes. Então, isso foi importantíssimo para que houvesse uma guinada no país para que a qualidade das suas águas superficiais realmente fosse melhorada. E incorporando a questão da integridade química, física e biológica, ou seja, não era só a medição de parâmetros físico-químicos da água. Da mesma forma, já foi falado aqui muito bem pelo professor Manuel, a Diretiva 4 da Água da Comunidade Europeia, da mesma forma, já estabeleceu um novo parâmetro, novos patamares de qualidade de água para 2015. Talvez não seja atingido, mas certamente todos os países da Comunidade Europeia estão se mobilizando para que essa Diretiva Quadra seja respeitada. Em termos de regulações no Brasil, nós temos uma resolução do CONAMA, em 2005, dizendo que entre as avaliações de qualidade de água no Brasil, ferramentas como os bioindicadores possam ser usados. Ele só menciona num artigo os bioindicadores. No plano estadual, nós vimos que o COPAN, que é o órgão que gerencia essa parte ambiental e licenciamento em Minas Gerais, e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos também estabeleceram isso, não só como uma sugestão, mas como uma obrigação, e deram um prazo de 5 anos para que isso começasse a ser implantado nas bacias mineiras, e o Rio das Velhas foi escolhido como a bacia piloto para ser desenvolvida em função dos trabalhos do Manuelzão e dos trabalhos feitos pelo CETEC, que é um instituto de pesquisa aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que também fez trabalhos importantes e relevantes na década de 80. Bom, aí nós passamos então do biomonitoramento tradicional, com visitas regulares a pontos fixos, e pegamos aqui uma ideia em 2001, num encontro brasileiro de ictiologia, que foi na Unicinos, e o nosso coordenador geral desse encontro é o Uwe, que está aqui com a gente. A gente fez um encontro, e lá nós encontramos o Bob Hughes e o Philip Kaufman, que são hoje os nossos parceiros. Em 2001 nós começamos nossas conversas, trouxemos eles aqui numa outra oportunidade, eles viajaram pela bacia conosco, e isso aqui é aquela tradicional conversa de boteco, um guardanapo, onde o Bob estava explicando como se fazia o índice de integridade biótica, né? Então, os valores das métricas, se aumentou, se diminuiu em relação aos sites de referência. Isso aí é uma coisa, eu falei assim, eu vou guardar isso um dia e ainda vou apresentar, Bob, você pode ficar tranquilo, é a primeira vez, essa é de primeira mão. E aí, hoje nós estamos então trabalhando, como foi dito aqui na abertura, para implantar em Minas Gerais, na bacia do Rio das Velhas e talvez no São Francisco, o índice de integridade biótica como uma ferramenta de avaliação dos nossos corpos d'água superficiais. Então, a gente está tentando, num projeto que está submetido ao Comitê do Rio das Velhas, estudar 40 trechos de rios vagueáveis, aquele wadable que o Rafael falou, que é onde você pode caminhar dentro do rio, do riacho, e 40 rios navegáveis que a gente tem que fazer as amostragens de barco. No São Francisco, não vai começar já com a abordagem de integridade biótica, porque a bacia é muito grande, nós temos que mobilizar pessoas e universidades para poder fazer esse trabalho, então nós vamos fazer um monitoramento próximo a gente propôs um monitoramento próximo do que era no passado, alguns pontos e ao longo de toda a bacia, mas nós vamos reunir pessoas de diversas instituições, nós já conversamos com algumas delas aqui, principalmente do Nordeste, porque a gente, depois que sai de Minas aqui, nós temos que ter capacidade técnica para fazer isso, e nós vamos implantar, se Deus quiser, esse programa. E uma coisa que já foi falado e que é importante é a questão de definição de áreas de referência. Então, isso também é importante. Bom, como considerações finais, eu falo que os peixes responderam muito bem às melhorias da qualidade da água, mas isso não é tudo, porque ainda há mortandades, ou seja, os peixes chegam, mas ainda estão eventualmente morrendo. E o simples fato de espécie estar ocupando, então, áreas próximas de Belo Horizonte não é suficiente, então, para afirmar que a bacia apresenta condições plenamente satisfatórias. A gente sabe que ainda tem muito a fazer, né, pois ainda há mortandade. No caso da fauna bentônica, a gente viu aquele início da melhora, mas, na verdade, ela
ela estabilizou e depois ficou muito oscilante, não há uma significância estatística na sua melhoria. O que acontece é que a fauna bentônica ela tem menos mobilidade, então ela sofre com mais pressão aqueles problemas de qualidade de água. E alguns parâmetros limnológicos apresentaram melhoria, a gente sabe disso, mas aqui é uma foto do Rio das Velhas com um bloom de algas cianofílicas no baixo, ou seja, numa área que teoricamente a água já devia estar depurada. Eu vou correr aqui, porque essa aqui é aquela figura dos bentos. Aqui também, o Marcos apresentou essa figura ontem, e o que eu posso falar é que é o seguinte, a condição ideal é monitorar, então, mais de um grupo biológico, porque eles respondem diferentemente, mas que os peixes ainda estão aí, e eles estão aí para a gente estudar e mantê-los, para não ter que perdê-los totalmente. Eu gostaria de agradecer a todas essas instituições e principalmente a nossa equipe ampla, multidisciplinar, transdisciplinar, que temos trabalhado com várias pessoas de vários órgãos e de várias áreas de conhecimento em conjunto, e só assim que isso seria possível. Eu queria, só para finalizar, como um dos organizadores desse evento, agradecer toda a nossa equipe do Nuvelhas, todos esses alunos que estão aqui com a camisetinha aí que vocês estão vendo, que estão dando apoio, que sem eles a gente não faria esse encontro de forma alguma. Então é isso, muito obrigado.